Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. De noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida, para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças, e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram,
e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e o matou. E tomando farinha, amassou e cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos. E comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar pedindo a bênção, a direção de Deus para a nossa palavra desta noite. Ó Deus Santo, bendito, a Tua palavra que é poderosa, viva, eficaz, a verdade, possa fazer, ó Deus, o que ela vem fazendo em nossas vidas ao longo dos nossos anos de vida, desde que conhecemos a Tua palavra, trazendo luz, entendimento, direção, discernimento espiritual, para que possamos, ó Pai, viver nesse mundo, ó Deus, que está confuso em todos os sentidos possíveis, não só socialmente, politicamente, mas também, Senhor, espiritualmente. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento espiritual para compreender o texto sagrado, tirar lições para a nossa vida e aplicá-la no dia a dia, nos nossos relacionamentos sociais, nos contextos que temos, ó Pai, com familiares, amigos, que têm crenças e convicções diferentes da nossa. Abençoa-nos, ó Deus, essa noite. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados e ser com cada um aqui, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos devagar aqui, né? Precisamos lembrar, antes de tudo, quando a gente entra em temas polêmicos como esse, eu não quero fugir de temas importantes como esse, porque nós estamos com essa série, como eu já disse, repito, e a igreja precisa ter esse tipo de discernimento. Alguém disse certa vez que, Dr. Augusto Nicodemos, que se não tivesse nenhuma orientação na palavra de Deus, de que no mundo é possível termos espíritos enganadores, agindo, se passando, né, como espíritos da verdade, digamos assim, nós não precisaríamos ter tanta preocupação. E qualquer manifestação sobrenatural seria então necessariamente vinda de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra algo totalmente contrário. A palavra de Deus nos alerta que existem sim espíritos enganadores. Lembrando, conforme foi conversado hoje até no nosso estudo, que espíritos enganadores aqui são anjos caídos. A palavra de Deus nos fala claramente que existe no mundo seres espirituais que Deus criou, tá? Não são espíritos humanos, são seres espirituais, anjos que caíram daquele estado de perfeição, se tornaram anjos maus, tá? E a palavra de Deus fala claramente que eles existem, eles estão aí atuando, e há inúmeras exortações da palavra de Deus sobre este assunto. E serve como introdução para esta mensagem de hoje também, além de introdução para a série que estamos trabalhando de manhã com a igreja, na escola dominical. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, o seguinte, que o Espírito maiúsculo, Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns iriam se apostatar da fé, e obedecendo então a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então a palavra de Deus nos alerta dessa possibilidade. Nos últimos tempos, haveria apostasia da fé, pessoas que iriam se afastar da verdade de Deus, romper com o Espírito Santo, com a palavra, com a orientação que vem do alto, e iriam passar a ouvir, tá? A obedecer espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então esses espíritos enganadores são demônios, são anjos caídos que vivem nesse mundo e acontece isso deles enganarem as pessoas. A palavra de Deus nos fala ainda na primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, mais uma vez, os apóstolos preocupados, porque existe
além de uma ação sobrenatural do próprio Deus, isso é possível. Do Espírito Santo agindo, isso é possível. Operando em nossa vida, intervindo na existência humana, o espiritual intervindo no material, isso é possível. Deus age, Deus cura, Deus traz ao longo da história da humanidade, através do seu Espírito Santo, revelações, trouxe muitas para nós, mas há também, como diz a palavra de Deus, esse perigo. Nós não podemos sair dando crédito a qualquer espírito. E a ideia aqui, dar crédito a qualquer espírito, aí ele fala, provai os espíritos para ver se procede de Deus, porque falsos profetas têm saído, é evidentemente a mensagem, né, o que está sendo ensinado. Então nós precisamos ter este conhecimento bíblico para poder julgar. Aqui é importante isso. Às vezes tem essa, não podemos julgar, cada um segue seu caminho. Mas a palavra de Deus me manda julgar. Prove o Espírito. Provar aqui é isso. É passar no crivo da palavra de Deus. É para ver se aquilo procede de Deus ou não. É conhecer todo o ensinamento, não só uma parte. Pode parecer de Deus, mas vamos ver mais a fundo. Qualquer ensinamento. Até mesmo aqueles que se dizem evangélicos, de igrejas que se dizem evangélicas, não deis crédito a qualquer um que vem falando em nome de Deus. Essa é a orientação de Deus para mim e para você hoje. E ele continua, prove. Como que a gente prova? Julgando, avaliando, estudando, conhecendo. Não dar crédito a tudo. Na verdade, a palavra de Deus nos exorta a ser bastante cético. Essa é a verdade. Tem pessoa que é crédula. Ele acredita muito facilmente em tudo. Isso não é um bom caminho. Tem pessoa que é cética até com a palavra de Deus, também não é um bom caminho. Mas tem gente que é crédula, acredita em tudo. Qualquer manifestação, qualquer mensagem, qualquer um que vem falando em nome de Deus, qualquer coisa que acontece, a pessoa já... E a Bíblia diz, não dê crédito. Está claro aqui, olha. Não dê crédito a qualquer espírito. Não seja crédulo. Seja cético. Questione. Vá a fundo, entenda o que está acontecendo. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia e conhecer os ensinamentos que estão aí sendo constantemente comunicados na nossa sociedade. Quer seja por meio de comunicação, no contato pessoal, social que nós temos. Não seja crédulo. A Bíblia diz, seja cético. Não dê crédito a qualquer espírito, mas prove. Ainda na segunda carta de Pedro, mais uma vez o apóstolo Pedro agora nos orientando sobre esse problema. Veja, nós não estamos citando apenas um dos apóstolos, já citei 3 apóstolos. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, o apóstolo João escrevendo à igreja, o apóstolo Pedro escrevendo à igreja. Lembrando que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, vão surgir no meio de vós falsos mestres. E aí eles falam, vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. A ideia de simulado é de forma encoberta, oculta, sabe? Misturado com a verdade, a ideia de sincretismo. Tem coisas que são verdadeiras, mas no meio está misturado. E pessoas que são crédulas, que não são céticas, que acreditam e dão crédito em tudo, bebem sem perceber o que estão realmente bebendo. E ele diz, dissimuladamente heresias destruidoras, que podem levar até mesmo a você negar o soberano Senhor. Essa é a orientação que nós temos em 2 Pedro capítulo 2. No verso 2 ele diz, muitos vão seguir essas práticas. Interessante isso. Então há uma parcela grande da população que é muito crédula e não é cética, não questiona, não criva, não passa no filtro. E ainda o texto nos diz ainda que por causa deles vai ser infamado o caminho da verdade. Movidos por avareza farão comércio de vós. É uma outra marca que a gente vê em todas as religiões. Que associado muitas vezes a falsas doutrinas, tem movido ou motivação à avareza, vão fazer comércio, pede-se dinheiro e muito dinheiro a troco de muita coisa. De revelações, de curas, de passes, de orações, de uma série de coisas, muito dinheiro envolvido. Enfim, a palavra de Deus diz que para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, a destruição não dorme. Deus um dia vai julgar isso. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos julgar a mensagem. Eu sempre gosto de lembrar disso. Precisamos estar atento com isso. Julgar a mensagem das pessoas. Eu não estou julgando a honestidade da pessoa, pode até ver honestos e desonestos. A questão não é essa. O que está no campo das ideias. Nós não só
podemos, mas devemos, tá, debater isso no campo das ideias. A própria palavra de Deus, então, nos lembra que a Bíblia, então, não é um instrumento para ser usado para ficar discutindo com as pessoas na rua, discutindo com seus familiares, com seus parentes. Precisamos de ter sabedoria e discernimento. A própria palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, em diante, vai nos exortar disso. De pessoas que ficam achando que a Bíblia é um instrumento para ficar discutindo com todo mundo o tempo todo. E aí ele fala, olha, se ocupar com fábulas, genealogia sem fim, que promove discussões, mais discussões do que o serviço a Deus na fé. O propósito não é esse. No entanto, a Bíblia diz que nós devemos crivar, filtrar, não dar crédito a qualquer espírito, mas provar. O próprio apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder a todos que nos pedirem a razão da esperança que é em nós. E fazendo isso com mansidão e temor. Mas responder, conhecer a nossa palavra, saber o que está do outro lado e ter argumentos sólidos, bíblicos. E por fim, isso tudo deve ser feito com muito amor, com brandura, né? A palavra dura suscita a ira, diz Provérbios. Mas a palavra dura suscita a ira. Mas a palavra mansa, a palavra com brandura, entendeu? O que ela faz? Desvia o furor. Então não é para a gente usar isso que nós estamos fazendo aqui na igreja, esses estudos, para sair aí atacando e criando confusão, dividindo. Não. Peça sabedoria a Deus. Siga a verdade em amor, Efésios 4:15, falamos disso. Há pessoas que ainda não alcançaram uma maturidade espiritual, isso pode acontecer dentro do nosso contexto, até fora. E a palavra de Deus nos diz, se isso acontece, olha, Deus vai esclarecer, que não é pela nossa força, não é no grito, não é na capacidade argumentativa nossa, a Bíblia diz nem pela força, mas nem pela violência, mas pelo meu espírito. Então, esse princípio introdutório é muito importante, porque a gente vai tratar desses assuntos que nós estamos tratando de manhã e hoje nós vamos esbarrar aqui à noite. Nós não queremos atacar as pessoas, tá? E nem questionar a honestidade, a integridade das pessoas. E outra, não é a minha opinião, não é a sua opinião que está sendo debatida com a opinião de outro. O juiz aqui é a palavra de Deus. Sempre que formos tratar desses assuntos mais polêmicos, nós vamos lembrar disso. Nós vamos para a Bíblia, não é a minha opinião. Na igreja presbiteriana, você não diz assim, não, olha, o meu pastor, a minha igreja. Não, filho. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. A palavra de Deus. Está entendendo? Então, muda tudo. Até porque quando você se torna membro de uma igreja presbiteriana, por exemplo, você vai fazer um voto de ser fiel àquela igreja enquanto aquela igreja for fiel à palavra de Deus. Então, em última instância, todos nós estamos aqui fundamentados na palavra de Deus e não devemos e não podemos ter medo disso. E a nossa orientação é nesse sentido. E quando vamos tratar desse assunto, nós vamos ver ele à luz da palavra de Deus. Então é possível que alguém assista essa mensagem e pense diferente, pratique diferente, não tem problema. Nosso intuito não é atacar ninguém, nem ofender ninguém, tá certo? E você, meu querido irmão, que vai fazer esses estudos com a gente, o propósito é esse. 2 objetivos nós temos com esses estudos que estamos fazendo na nossa igreja. Primeiro, você tem que defender a sua fé, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer os ensinos da palavra de Deus e tem que ter discernimento espiritual para poder comunicar a sua fé. E para isso, comunicação é necessário você conhecer os dois lados. E você tem que saber como passar, como transmitir com amor, com brandura, mas com convicção bíblica, tá bom? Tá certo, gente? Isso é uma introdução geral a esse tema. Importante registrar isso, está sendo gravado, depois essa mensagem pode ser postada aí e a gente não cria nenhum tipo de problema. E, dito isso, vamos para o texto propriamente dito. Aqui nós temos uma situação muito difícil. Muito difícil foi o copo está cheio de água e me molhar, mas tudo bem. Eu me atrapalho um pouquinho com esses copinhos ainda. Eu vou aproveitar que tem um lenço aqui. Eu vi em algum lugar um lenço que a gente... Então, meus queridos, o que nós temos aqui é o famoso texto que vai nos mostrar uma passagem inusitada em que o Saul, rei Saul, ele vai ter
um encontro com uma necromante e vai invocar dos mortos, supostamente, a Samuel. Você viu aqui no contexto, verso de número 3, Samuel já era morto, todo Israel havia chorado e o tinha sepultado. Esse destaque é importante, em Ramá, que era a sua cidade. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos fala que Saul, ele estava vivendo um momento de crise, um exército inimigo se levantando, ele consultava a Deus, mas Deus não ouvia mais, não respondia mais para ele. Quem conhece um pouquinho a história de Saul sabe, ele havia sido tão rebelde, tão, vamos dizer assim, obstinado, ele tinha se afastado tanto de Deus, que Deus já estava realmente julgando ele, já estava condenando ele nessa situação. Então Deus não dava mais ouvidos para ele. Então ele consultava a Deus e Deus não falava mais com ele. Isso é um ponto muito importante devido ao que ele vinha fazendo, todo o registro que nós temos aqui na palavra de Deus, e Deus não respondia mais para ele. Esse ponto de Deus não responder mais para ele, para mim é muito importante quando a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Capítulo 28, verso 6 diz: contou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Consultou Saul o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Ele não tinha mais resposta de Deus. E ele queria saber se ele deveria ir para a guerra ou não, uma orientação. E ele então vai criar toda essa situação. Ele vai atrás de uma necromante, ele consulta se há alguma necromante ainda. Pela própria orientação da palavra de Deus, totalmente condenável a consulta dos mortos. Inúmeros textos bíblicos nos falam sobre isso. Deus condena isso. A palavra de Deus exorta isso. Deus não abençoa, isso não é de Deus. Tanto que ele precisou desterrar. Desterrar é retirar, matar, executar os médiuns e os adivinhos. Você tem inúmeros textos na palavra de Deus que nos exortam nesse sentido. A palavra de Deus nos ensina, Deus é contra isso, né? Você vai ter, por exemplo, Levítico capítulo 20, verso 6, quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, eu porei a minha face contra ela, e a extirparei do meio do meu povo. Deuteronômio 18, 10 diz: entre ti não se achará nem quem faça passar. Aí vai ter uma lista de práticas, dentre elas está o adivinhador, o prognosticador, o agoureiro e o feiticeiro. Expulsá-los, então, do meio deles. Então, você vai ter muitas passagens na Bíblia que mostram claramente que Deus condena isso. Só que aí, você tem essa situação. Saul, então, entra na casa da pitonisa, lá da médio, né, daquela consultora de mortos, se disfarçou. Até o momento da conversa, ela não tinha percebido a necromante. Pede para que ele revele uma mensagem de Samuel, e aí você se encontra nessa situação. Será que realmente Samuel surge ali e aparece? A palavra de Deus nos mostra que isso não é possível, em muitos textos sagrados. Você não vê em nenhum momento a palavra de Deus falando sobre isso. E aí fica essa pergunta: será que foi uma coisa excepcional? Será que é uma outra manifestação? Bom, existem 3 possibilidades. Nós temos que ser honestos com o texto sagrado. Tá? 3 possibilidades. 3 possíveis interpretações aqui nesse texto. A primeira é a possibilidade do charlatanismo da necromante. É uma possibilidade. Nesse mundo, né, do ocultismo, nesse mundo existe gente honesta e gente desonesta. E tem gente que age de forma desonesta. Puro charlatanismo mesmo. Isso existe no meio evangélico. Isso existe em igrejas que se dizem cristãs. Isso existe em todas as religiões. Tá? Tem gente honesta e gente desonesta. Gente desonesta não é honesta nem com as suas práticas, nem com as suas crenças. Então existe o charlatanismo, sempre existiu e sempre existirá. Esta possibilidade de alguém fingir que está vendo, dizer que está consultando e não está consultando, isso é possível. Tá? Existe a possibilidade de ser um espírito enganador? Bom, a palavra de Deus nos fala que esses espíritos enganadores existem. Acabamos de ver vários textos, por isso que a gente tem que ter discernimento. A palavra de Deus nos fala que Satanás, por exemplo, se transfigura até mesmo em um anjo de luz. Ora,
Se ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz, entende? Quanto mais se fazer passar por outra pessoa. Isso é totalmente possível. Você vê em muitas passagens na Bíblia que eles entram na boca dos falsos profetas e dizem coisas, entende? E iludem as pessoas, se passam por uma mensagem divina, de Deus. Quanto mais para uma outra pessoa que já partiu. Então isso acontece, já aconteceu várias vezes. Falsos profetas eram usados por Satanás para induzir as pessoas ao erro. A palavra de Deus nos exorta sobre isso. Nos últimos tempos, apostasia, espíritos enganadores, ensinos de demônios, está lá na Bíblia, isso aí. E nós temos passagem no Antigo Testamento dos falsos profetas, claramente eram usados nesse sentido. Satanás mesmo vinha, um anjo caído, usava ele para induzir as pessoas ao erro. E uma terceira possibilidade, será então que o próprio Samuel, depois de morto e sepultado, ele surge ali? Houve realmente uma aparição de Samuel? Uma situação excepcional? Bom, não é fácil, gente. Imediatamente a gente fala, não é possível os mortos, ou então ou é charlatanismo ou é espírito enganador. Mas não é tão simples assim. Porque você vai encontrar teólogos reformados, bíblicos, tá? Que acreditam nessa possibilidade. Por exemplo, Dr. Augusto Nicodemo. Se você entrar na internet e pesquisar é um dos maiores exegetas que a gente tem no Brasil, um dos pastores e teólogos mais respeitados que eu conheço. Professor nosso lá no centro de pós-graduação, professor, escreveu muitos livros, e a especialidade dele é hermenêutica. Não do antigo, mas do novo, mas é hermenêutica, interpretação de texto. Se você pesquisar na internet, por exemplo, ele vai dizer que é uma situação muito difícil, em que os teólogos não fecham, assim, categoricamente. Eles colocam essas possibilidades, mas é colocado com uma certa condição que não há nenhum problema. Por exemplo, a Bíblia de Genera, na versão inglesa, ela acreditava, pela interpretação de alguns reformadores do passado, no comentário que ela faz, ela acreditava que era realmente uma aparição do próprio Samuel. Na portuguesa já não. Na tradução foi retirado esse conceito. Então você tem um texto delicado aqui. Por que não é tão grave essa possibilidade? Porque existe na Bíblia, eu vou mostrar isso para você. Tá? Existe na Bíblia o que a gente chama de excepcionalidade. Você tem aquilo que é normativo na Bíblia, aquilo que é excepcional. Que acontece em situações ultra excepcionais ao longo da história da redenção. Por exemplo, você tem um caso clássico, que é o caso da transfiguração de Cristo. Conhece essa passagem? Vamos ver, é uma situação totalmente excepcional. Se você puder abrir a sua Bíblia, tá? Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, você tem lá em Mateus capítulo 17, verso 1 e diante, uma situação totalmente excepcional, que não se repete nunca. Tá? E é algo que chama a nossa atenção aqui. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 17, que vai aparecer ali um personagem do Antigo Testamento. E não tem nenhuma charlatanismo, e não tem nenhuma necromante, não é feito ali um processo de mediunidade, mas você vai ver que personagens, pessoas que já morreram, tá? Elas aparecem. Então você tem lá em Mateus 17, verso de número 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha aí, uma situação excepcional, em que Moisés, que já havia morrido, Elias já havia morrido, aparece e fala com ele. E Pedro, então, quando vê aquilo, os discípulos, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis uma nuvem luminosa os cobriu, e saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados.
E aí depois Jesus vai tocar, levante, não temas. Eles erguendo os olhos, não viram mais ninguém, somente Jesus. Desceram então do monte, e Jesus ordenou que não contasse a ninguém aquela visão que eles tiveram. Interessante o que nós temos aqui. Mas, como muitas outras passagens na Bíblia, isso não é normativo. Isso aqui foi um momento único, a gente chama história da redenção. Você tem coisas que acontecem na Bíblia que não podem se repetir, porque foi um momento único na história. Você tem momentos, por exemplo, o próprio Moisés, ele representou uma era na revelação do pacto, da aliança, da história da redenção. Moisés fez coisas, e Deus fez coisas através dele, que nunca mais se repetiram. Quando você abre lá no último capítulo de Deuteronômio, que fecha o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai ver escrito uma coisa interessante, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falava face a face, nem no tocante aos sinais, prodígios e tudo mais que Deus fez através dele. Então você tem uma situação excepcional, única na história da redenção, lá no finalzinho de Deuteronômio, quando fala da vida, fecha o livro e diz que nunca mais vai se levantar nenhum profeta como Moisés. Então você fechou. Você tem uma situação na Bíblia, sinais assim que não são comuns, abrir o mar, as pragas do Egito, transformar o rio. Então aquilo ali, gente, aquilo ali nunca mais vai repetir aquilo. Porque aquilo faz parte da história da redenção. Quem estuda comigo, nos discipulados, nos estudos doutrinários, sabe. A gente faz um panorama bíblico da história da revelação, como que aquilo foi único na história. A partir dali, Deus passa a se comunicar de uma outra forma. Vem uma nova era na comunicação de Deus com o homem. Primeiro a lei, Moisés, escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Fecha, nunca mais se levanta ninguém como ele. Começa uma nova era, que Deus vai se comunicar com o homem através dos profetas. Sonhos, visões, vai ter um período longo da história em que a humanidade vai receber a mensagem de Deus através dos profetas. E finalmente fecha com a revelação do próprio Senhor Jesus. A gente usa Hebreus 1:1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, aos nossos antepassados, nossos pais, através dos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando a gente estuda esse panorama, a gente entende que você teve 3 períodos. Período da lei, que foi Moisés, representante daquela era. Aí você tem os grandes profetas, e depois tem o próprio Cristo, que cumpre todas as profecias e fecha esse processo. Por que eu estou falando tudo isso? Quem que aparece lá para Jesus no Monte da Transfiguração? Um representante da lei, que é Moisés. Um representante dos profetas, que é Elias, um dos grandes profetas. E o próprio Cristo, que fecha o ciclo, tá, de revelação de Deus para a humanidade. O plano, o projeto de Deus de se comunicar com o homem. Então você tem a lei, os profetas e agora o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Então você tem uma situação totalmente excepcional. Aquilo foi necessário para que eles vissem, estava se cumprindo profecias antiguíssimas, aquilo não se repete nunca mais. Foi um monte da transfiguração. Então houve uma situação de total excepcionalidade. Aquilo não é normativo, vão no monte que vai ter transfiguração. Vamos agora fazer caravana, vai todo mundo para o monte, porque vai aparecer alguém aqui, ou Moisés, ou Elias, vai aparecer alguém. Isso não existe, ninguém faz isso, é ridículo ao ponto de fazer isso. Eu sei que tem, infelizmente, movimentos que chegam ao ponto de querer ir no monte para ver alguma coisa, não sei o que eles querem ver. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que existe aquilo que é normativo na palavra de Deus, tá? E aquilo que não é normativo. Quando a gente entende isso, não há problema nenhum de você encontrar algum texto na Bíblia que apresenta algo que destoa de todo o restante. Até porque a gente nunca interpreta um texto mais complexo, complicado, obscuro, sem colocá-lo à luz de todos os outros textos. Então você tem a situação excepcional da transfiguração. Apareceram os representantes, foi aquela situação. Terminou aquilo, os apóstolos ali, Pedro, eles caíram por terra, quase desmaiaram. Jesus toca, não temos, eles levantam, desaparecem, nunca mais ninguém vê eles. Personagens únicos na história. Você tem Elias que foi arrebatado. Você vai ter pessoas que vão representar a história da revelação de Deus com a humanidade. Está cumprindo coisas tremendas, né? Então você vai ter essas situações. E agora você tem uma outra situação, voltando para o texto, que ou é charlatanismo, é uma possibilidade,
ou é uma manifestação ali estranha, de algum espírito enganador, ou é uma coisa ultra excepcional. De fato, meus queridos, ainda que haja essa excepcionalidade, alguns acreditam nisso, eu tenho um pouco de dificuldade, até porque se você começar a ler com calma o que realmente aconteceu aqui, primeiro que Deus, ele não respondia mais para Saul. Ora, e como que Deus respondia? Através dos profetas. Se Deus declaradamente, está transparente para a gente, porém o Senhor não responde mais para ele, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Eram meios que Deus tinha para se comunicar com o homem. Agora ele vai usar uma outra forma, entendeu? Para burlar essa determinação de Deus de não se comunicar mais com ele. Isso é estranho. Porque quem aparece ali é o profeta. E, na verdade, o profeta, o que ele faz? Ele é enviado por Deus e ele fala em nome de Deus. Mas Deus já havia dito que não ia mais falar com ele através de profetas. Então, isso já mostra para nós uma situação muito difícil. Não é totalmente errado essa excepcionalidade que alguns acreditam. Porque o texto ele trata de uma forma que dá essa impressão mesmo. Só que quando você estuda à luz de toda a Bíblia, fica mais difícil de você aceitar isso. Mesmo havendo excepcionalidade, não temos problema algum, porque excepcionalidade é excepcionalidade, não é normatividade, e a gente não vai buscar isso, tá? Porque a pessoa morrendo, a Bíblia diz, está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o quê? O juízo. Essa é a orientação da Bíblia. Você tem um caso clássico que a gente sempre trata, estamos tratando com o nosso grupo pela manhã, que é o caso do rico e o Lázaro, gente. É um outro, assim, para mim, é muito esclarecedor sobre esse problema. De mortos voltarem a falar com os seres vivos. Ali você tem um caso clássico, né? Vamos lembrar rapidinho aqui, não precisa abrir o texto, não. Então você tem um rico, tá? Não é porque é rico, não. Porque tem muito rico que é de Deus e que vai para o céu. E tem muito rico que não é de Deus e vai para o inferno. E você tem pobre que é de Deus que vai para o céu e você tem pobre que não é de Deus que vai para o inferno. Entendeu? Não tem nada a ver com a riqueza. Mas o texto, aquela parábola, nos conta a história de um rico, tá? E de Lázaro, que era alguém pobre, doente, que vivia na porta da casa do rico. Teve uma vida aqui nesta passagem muito difícil, de muita adversidade, e era filho de Deus. Não havia nada de errado com ele, isso aí contraria totalmente a teologia da prosperidade, não é verdade? E todos os ensinamentos que a gente recebe, aí já vai observando. Esses ensinamentos que vêm junto com uma série de coisas que contradiz a Bíblia, já toma cuidado. Não tinha nada a ver. Ele passou por esse mundo, não tinha nem saúde nem dinheiro. E era de Deus. E quando morreu, foi para a presença de Deus. E tinha um outro que tinha muita saúde e muito dinheiro. Nunca associa essas coisas com bênçãos espirituais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a Bíblia chega a dizer que a porção deles, dessas pessoas que nascem nesse mundo, tem de tudo do bom, do melhor, vive regaladamente, uma vida, morre assim, vamos dizer assim, já velho, ancião de dias, teve saúde a vida toda, muito próspero. Pode ser que ele nunca tenha conhecido a Deus e nunca venha conhecer a Deus. E Deus fez com que ele nascesse numa família muito próspera, deu-lhe capacidades, oportunidades da vida de crescer e prosperar, deu-lhe saúde, e não tem nada a ver. Morre e vai para o inferno. Está na Bíblia, né? E alguém passa por essa vida moribundo, sofrendo, com um monte de problema, pobre, nunca consegue prosperar, as coisas dão errado, os negócios vão à falência, só luta, gente. E era de Deus, e Deus estava com ele. Isso é totalmente possível, né? Quebra totalmente essa questão. Mas o fato é que os dois morrem. E a Bíblia diz que um já vai para um lugar de paz, de gozo, o pobre. E o outro, o rico, né? O Lázaro, com Deus. E o rico vai para um lugar de sofrimento já. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, não que morre já o juízo. Não, eles estão aguardando o juízo. Lembrem. Nós estamos presos a uma dimensão espaço-tempo. Quando a pessoa parte desse mundo, ele não está lá sentado olhando o relógio, ai meu Deus, mais uns 3.000 anos para passar esse negócio, né? Vamos aguardar e vamos esperar mais um milênio. Gente, estão fora dessa dimensão. Tudo acontece de uma forma diferente, é difícil até a gente imaginar. Tá? Mas não tem nada a ver, você passa dessa dimensão para uma outra dimensão, você não está mais na dimensão espaço-tempo,
É tudo diferente. O fato é que quem morre com Cristo já está na presença dele. Senão Paulo não ia dizer, para mim, morrer é Cristo. Né? Não é. Morrer é lucro e viver é Cristo. Ele sabia que era infinitamente melhor passar dessa vida para outra, quem está com Cristo. Não é por isso, então, que a gente lê o caso clássico que a gente tem na palavra de Deus, quando Jesus está lá na cruz e tem o ladrão da cruz. E o que ele diz para o ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele já ia para um lugar chamado de paraíso. Não é ainda novos céus, nova terra. Não houve o julgamento, não houve a restauração de todas as coisas. Isso ainda vai acontecer. Mas quem está com Cristo, no momento que você fecha os olhos, a sua alma se separa do corpo, o pó volta ao pó como era, o espírito vai para onde? Para Deus que o deu. Não fica vagando, nós não temos nada na Bíblia que diga isso. Não é possível esse tipo de comunicação, a Bíblia condena isso. O espírito vai para Deus. Mostra claramente que aqueles que viveram longe de Deus vão para um lugar e de lá eles não podem sair. Ele pede para sair. Lendo lá no caso de Lucas, acho que Lucas 16, o que vai acontecer? O rico que morreu sem Deus, ele pede, porque ele viveu uma vida enganado, né? Achando que tudo era... Né? Aí quando ele morre, ele fala assim, nossa, vai vir daqui a pouco toda a minha família para cá. Eles não conheceram a verdade, eles estão perdidos como eu. E ele vai pedir, olha, se alguém voltar para lá, e alguém disser para eles o que é, como é que é, eles vão ouvir. É interessante a resposta que é dada. Há um abismo, não é possível eles voltarem. Ele pede para, se alguém puder... gente, se era possível ele, de alguma forma, retornar para o mundo dos vivos, e ainda que espiritualmente uma alma que ficasse vagando, se comunicar com os vivos, ele iria fazer isso. O que ele ia fazer? Gente, vai para Cristo porque a coisa é feia lá. Mas ele não podia. Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez, depois disso eles vão aguardar o juízo. E a Bíblia diz que o pó volta ao pó como era, e o Espírito já está sobre os cuidados de Deus. Tanto os que morrem em Cristo, como aqueles que não morrem em Cristo, já estão sob os cuidados de Deus. São almas que pertencem a Deus, porque toda alma pertence a Deus. E Ele é que vai dar o destino que Ele quiser. No dia do juízo final, é que Ele vai separar o joio do trigo, em que Ele vai julgar. É óbvio que aquele que está em Cristo já vai para um lugar de gozo. Volto. Paraíso, a Bíblia chama de paraíso. Mas ainda não completou tudo, gente. Nós vamos num lugar maravilhoso, milhões de vezes melhor do que a melhor vida que você pode ter aqui. Imagine a melhor de todas as vidas que um ser humano pode ter na Terra. Todas as regalias, todas as oportunidades, todos os privilégios, tudo que você possa imaginar, não chega nem perto dessa situação ainda intermediária do homem que parte desse mundo e está com Cristo. É infinitamente melhor, é o testemunho do apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito nem contar para os homens. A gente não tem nem condições de compreender o que é isso. E a palavra de Deus diz então que o ladrão na cruz já iria para a presença de Cristo, e não tem como. E a resposta do rico e o Lázaro é bem interessante. Lá em Lucas 16, capítulo 30, ele vai insistir para que alguém vai comunicar à família, os vivos, porque se ele pudesse, se houvesse uma possibilidade de comunicação dos mortos com os vivos, óbvio que ele iria, e ele vai insistir, e aí ele diz assim, olha, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender, eu tenho certeza, conheço a minha mulher, conheço meus filhos, conheço meus irmãos, eles vão se arrepender. Qual é a resposta? A resposta é, olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas, gente? Representantes da palavra de Deus. A lei que foi trazida através de Moisés e toda a revelação vinda através dos profetas. Quem aparece na transfiguração para Jesus? Um representante, Moisés e um dos profetas. Então, você percebe que isso tudo se fecha na Bíblia? Tudo se encaixa. E aqui você vê claramente, ó, eles têm a lei e os profetas. O que é isso? Eles têm Moisés e os profetas. Não era Moisés que ressuscitou, não é nada disso. É a mensagem que veio através de Moisés. É a mensagem que veio através dos profetas. E eles têm isso. Eles têm a palavra de Deus. O meio do homem se reconectar com Deus não é os mortos virem em contato com os vivos e os convencerem de alguma coisa. O meio, o único meio. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O único meio de nos reconectarmos com Deus, de termos direção espiritual enquanto estivermos vivos, não é através dos mortos. A Bíblia diz,
a lei e os profetas, ou seja, Moisés e os profetas. E aí eles têm Moisés e os profetas. Olha, e se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco eles vão se deixar persuadir se vir alguém dos mortos. Agora, interessante, a forma que o texto coloca, a possibilidade de alguém vir dos mortos para contato com os vivos, é possível uma circunstância dos mortos virem ter contato com os vivos? Há uma única forma disso acontecer. Está lá no texto sagrado. E aconteceu várias vezes. Os mortos virem a ter contato com os vivos. Se você ler no texto, diz assim, eu gosto muito desse texto, diz assim, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a única possibilidade que a Bíblia coloca, de você ter contato com alguém que já morreu, ele ressuscitar. Isso aconteceu. Vários momentos da história, você tem situações que pessoas se ressuscitaram e voltaram a ter com os vivos. Eu lembro que a minha avó sempre dizia, ninguém sabe o que tem lá não, nunca vi ninguém voltar para contar como é que foi. Isso é coisa dos antigos, os antigos falavam isso. Ninguém voltou para contar como é que foi. Olha que voltou sim. Vários voltaram. Ressuscitaram. Eles passaram pela experiência da morte e tiveram a oportunidade de ressuscitar. Então você teve Lázaro que ressuscitou. Contato dos mortos com os vivos. A única opção que a Bíblia está é ressurreição. Não uma alma penada que está vagando e através de uma série de meios que o homem se utiliza e que nós estamos estudando, porque não pensa que é só você invocar através de uma instituição, de um movimento, não. Toda forma de você ter acesso a uma mensagem, a astrologia, é uma forma de ocultismo, necromancia, cartomante. E a turma brinca com isso. Quem conhece a palavra de Deus não devia brincar com isso daí. Você consultar as nuvens, para tudo tem. São inúmeras formas que as pessoas usam, tá, para se comunicar com o mundo oculto. Por exemplo, quiromancia. Sabe o que é quiromancia? A gente falou sobre isso. É leitura das mãos. Cartomancia, grafologia. Escrito. Pessoas que escrevem e através da escrita, daí você se lembra de muitas religiões e movimentos que têm essa forma de comunicação. É uma grafia que vem e é uma comunicação do mundo material com aquele mundo espiritual, né? Do mundo aqui presente, material, com aquele mundo espiritual. Astrologia e todas as formas que você vê. Você tem vários níveis, tá? E que eu vou trabalhar mais na escola dominical. Não vou entrar muito nesse ponto aqui não. Mas enfim, a palavra de Deus nos orienta nisso. Não há comunicação entre os vivos e os mortos. A única possibilidade que aconteceu na história é a ressurreição. Isso vai acontecer um dia que todo mundo vai ressuscitar. E ele diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, esse é o meio que Deus colocou para você ter orientação espiritual nessa vida, saber o que fazer da sua vida. Você quer direção para a sua vida? Você não precisa de astrologia. Você tem a palavra revelada do Deus Criador do universo, que sabe o que é melhor para você. Vai buscar no ocultismo essas formas de revelações? Isso é loucura. Tá? Com todo o respeito que a gente tem para quem faz isso. Agora, quem conhece um pouquinho a palavra de Deus, não se aventuraria numa coisa dessa. Então, além de tudo isso que nós estamos falando, você tem essa circunstância, esse panorama bíblico sobre este problema, e aí você tem a resposta que essa necromante vai dar para ele. Será que se cumpriu a profecia dela? Ela vai dizer assim, olha, interessante isso também. Porque o que acontecia com os médiuns? Não era o próprio espírito do morto que falava com a pessoa, mas sempre através de alguma coisa. Quer seja consultando a necromancia, no caso, o médium é que fala através dele. Quer seja as nuvens, astrologia, seja o que for. É sempre um meio que é usado. E na verdade, não era ele que falava diretamente com Saul. Mas Saul vai perguntar sempre o que você está vendo. Aí ela ia... Olha, eu estou vendo isso. Depende totalmente do médium. Alguém para receber a mensagem, ele nunca tem contato direto com o espírito daquele que partiu, né? Ou com aquele espírito que está lá se transfigurando por alguém que partiu. Nunca há essa possibilidade. Sempre tem que ter alguém intermediando. E aí que vem aquele ponto. Essa pessoa pode ser um charlatanismo, pode ser um engano, um espírito enganador. Tudo é possível. Você tem que confiar totalmente nessa pessoa. Porque o que ela vai dizer é como se fosse. Então ela vai dizer assim, olha, o que você está vendo? Aí ela vai dizer, olha, estou vendo subir um ancião.
Aí ele entende, deve ser Samuel. Percebe? Que é coisa muito dúbia. Não é tão claro como a gente imagina. Ele pressupõe que seja. Ela descreve alguém assim. E aí começa uma conversa. E aí sim, ele traz uma mensagem para Saul. E ela vai transferir essa mensagem. Sempre através de um médium. Essa que é a ideia, que faz a intermediação. E a profecia dela, no final, que vem, né, a ele através dela, diz assim: Samuel supostamente teria dito no verso 19: olha, o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. No dia seguinte. Quando a gente vai fazer um estudo, a gente vê que não é no dia seguinte. Então, você vai ter uma série de falhas nessas profecias quanto ao tempo. A Bíblia nos fala, então, ele diz que a necromante vai dizer que vai ser no dia seguinte. Mas se você continuar lendo o texto, vão passar dias, vários dias. Alguns chegam a calcular 18 dias depois até a morte de Saul. O que já havia sido dito muito tempo antes. Não foi porque ele ficou sabendo ali aquela hora, não. E a Bíblia diz, no capítulo 29, verso 10, ele se levanta, pois, de manhã, levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos. Então vai mostrando que a guerra ia para frente. E aí depois, olha, do verso de número, capítulo 30, verso de número 1, ao terceiro dia, vários dias vão se passando, até que finalmente vai ter a guerra e ele vem a morrer. Outra coisa que ela diz, que quando ela diz assim, olha, a necromante diz para ele assim, entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Ou seja, quem ia tirar a vida dele seriam os filisteus. Será que são os filisteus que tiram a vida de Saul? Saul foi morto pelos filisteus. Quem conhece um pouco a história dele sabe. A Bíblia diz claramente que não foram os filisteus que tiraram a vida dele. Foi ele mesmo que tirou a própria vida. Está lá no capítulo 31, no finalzinho do verso número 4. Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Então a gente vê aqui, você vai estudando mais profundamente, à luz de toda a palavra de Deus e desse contexto, eu tenho muita dificuldade. Lembrando que pode haver charlatanismo nessas manifestações. No texto sagrado, alguns chegam a acreditar numa situação excepcional. Já mostrei para vocês isso é possível, excepcionalidades. Mas creio eu que o mais provável, não engessando essa interpretação para que não haja nenhum problema, é que realmente o que nós temos aqui é uma situação muito difícil. Que infelizmente temos até os dias de hoje. Pessoas sendo enganadas. A Bíblia fala sobre isso. Então, na verdade, eu amo as pessoas que eu conheço que seguem isso. Pessoas da minha família, muitas pessoas da minha família seguem isso. Na verdade, a maioria dos meus familiares seguem esse tipo de conduta espiritual, de invocar os mortos. Eu cresci nesse meio. Eu cresci tomando passe, tomando jurei, tomando tudo que você pode imaginar. Não funcionou para nada, né? Porque minha vida cada vez se tortou mais. Né? Quando eu conheci a Cristo, é que a minha vida parece que acertou um pouquinho. Né? Então a gente tem um carinho, um respeito muito grande pelas pessoas que são os nossos familiares, pessoas que amamos, do nosso coração, amigos, no ambiente de trabalho. Só que eu oro a Deus, para que, assim como eu falei no início, que Deus um dia esclareça que existem essas três possibilidades. E eles têm que estar atentos a isso e conhecer a palavra de Deus nisso. Não precisamos ser agressivos, não precisamos atacar. Nós estamos hoje vivendo um período na história do nosso país, né, em que muitos evangélicos ficam aí dando uma pedrejada em quem segue as religiões afros, né? E a gente vê toda essa dificuldade. Jamais faça uma coisa dessa. Não precisamos atacar. A gente é contra isso, você sabe, né? A gente não tem negócio de chutar a imagem. Isso aí é contra. Nunca, na palavra de Deus, vamos ter liberdade de fazer uma coisa dessa. Como que a gente quer se respeitar? A gente não respeita. Nunca Deus convence ninguém dessa forma. Não é dessa forma. Mas a gente tem que ter, no campo das ideias, do esclarecimento, com amor. Será que é possível a gente falar com alguém que nós amamos? Um parente ou um amigo íntimo? Membro da sua família? Que pode estar sendo enganado. Essa possibilidade existe de um espírito enganador. A Bíblia nos fala, não dê crédito a qualquer espírito. Então, assim como nós queremos ser céticos e criteriosos, nós queremos que as pessoas que nós amamos tenham algum conhecimento da palavra de Deus e também sejam céticos e criteriosos. E conheçam a Bíblia, ver o que a Bíblia diz sobre essa experiência. O que acontece com o ser humano depois que ele parte desse mundo. O que a Bíblia, não é o que eu acho que é o pastor, que é a igreja. Esquece isso. Porque mesmo as religiões que seguem necromancia, elas respeitam a Bíblia, viu? Muitas delas respeitam.
E eu não vou citar nomes de religiões aqui, porque isso a gente vai fazer mais em particular nos nossos estudos menores, né? Mas não citei nome de nenhuma religião aqui, você viu, de nenhum movimento, nada. O que nós queremos é respeitá-los, mas precisamos de ter conhecimento da palavra de Deus. Essa é a orientação que nós temos. Enquanto isso, ore por aquelas pessoas que você ama, que não têm esse tipo de discernimento. Peça sabedoria a Deus, nunca com palavras de ofensa, ataque, mas trazer-lhes discernimento. Mostrar na palavra de Deus, não é o que eu acho, que eu penso, não ligue o achômetro que o pastor manda, igreja, esquece isso, o que é que Deus diz. Não deis crédito a todo espírito. Olha uma passagem importante para você compartilhar. Existe o falso. Porque se não existisse o falso, tudo que é manifestação sobrenatural vem de Deus, mas não é assim que funciona. Existe essa possibilidade. E nós devemos então crer na palavra de Deus, descansar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e pedir sabedoria para ajudar essas pessoas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por essas pessoas. Nós não estamos aqui para atacar essas pessoas e ofendê-las, né? No seminário a gente estuda religiões comparadas, não há problema nenhum nisso. Qualquer teologia, se eu for fazer uma teologia, me formar um teólogo afro, lá eles vão estudar religiões comparadas. Eles vão comparar a religião deles, afro, com outras religiões, com o cristianismo, com o budismo. É o estudo das religiões comparadas, estamos fazendo isso. Vamos orar então por essa pessoa que você conhece. Quem sabe é um ente querido seu, parente seu, próximo, amigo do trabalho. Uma pessoa que você conhece, que está perto de você. Peça a Deus que dê sabedoria, amor, paciência. E Deus não vai usar você para discussão, mas pode usar você para esclarecimento, trazer luz e direção para as pessoas que nós convivemos na sociedade. Ó Pai bendito, nós estamos aqui, queremos ser usados pelo Teu Espírito, não pelo nosso espírito de ira, de raiva. Não queremos gerar nenhum tipo de sentimento de ódio, de raiva, de preconceito, seja o que for. Nós queremos realmente amar as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, independente do seu credo, da sua fé, das suas convicções. Mas aqueles que estão crescendo um pouco mais, caminho da maturidade espiritual, possamos então compartilhar este conhecimento, Senhor, com sabedoria, com espírito de brandura, mas com convicção, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. E tem muito a nos ensinar.